Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia e tecnologia e sociedade. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Vocês já sabem, basta enviar uma mensagem lá para o podcast@segurançalegal.com, YouTube, Mastodon, Blue Sky, Instagram e Vinícius e ouvintes agora no TikTok. Se você é TikTok. jovem, né, porque eu e o Vinícius somos velhos, nós não temos TikTok. Mas se você for jovem e quiser nos seguir lá no TikTok, em breve teremos também, conteúdos, alguns cortes, é isso que a gente está preparando, né, Vinícius? Alguns cortes de Isso. episódio, pra você ir De várias acompanhando. coisas úteis. É, De várias que a coisa coisas está sendo úteis. montada, né. É. Qual é a questão do podcast, né, é que cada vez mais, né, você que nos acompanha aqui sabe, né, mas cada vez mais a gente é desafiado a consumir conteúdos mais rápidos, então o podcast Segurança Legal também vai quer ver a versão mais longa? Tem aqui, fica aqui com a gente, vai lavar sua louça, fazer sua academia e fazer qualquer coisa. Ou quer também acompanhar conteúdos mais curtos, a gente também está preparando isso para vocês, além do blog da Brown Pipe, né? Basta acessar lá o www.brownpipe.com.br, ver o blog, tem notícias, consegue se inscrever no mailing e tudo mais. Certo, Vinícius? Certíssimo, Guilherme. Bom, nesse episódio a gente vai fazer uma revisão aqui de alguns artigos que nos chamaram a atenção, alguns deles já apareceram aqui no podcast no passado, mas a gente quer uni-los aqui numa conversa um pouco mais direcionada, né, tratando sobre algumas dos problemas, das problemáticas aqui que a gente tem visto, assim, como algumas das questões mais importantes. Claro, tem se escrito muito aí nos últimos anos, assim, a IA assumiu uma importância, assim, em todas as áreas, dá para se dizer, no direito é assim, na Sim. tecnologia é assim, na educação é assim, na Nas artes administração, gráficas, digitais, por que não, né? na Na escrita. filosofia, na escrita, mas até na filosofia, e eu acho que a parte ética, no final das contas, acaba sendo um fio condutor de todos esses artigos aqui que a gente vai comentar hoje, né, Vinícius? São artigos Eh que a gente citou, muitas vezes en passant, assim, meio, né? Tem um artigo tal que fala sobre isso. E a ideia hoje é a gente trazer, não todos eles, mas a gente pegou aqueles que a gente considerou mais interessantes, né? Uhum. E falar um pouco da metodologia, dos resultados obtidos. É claro que vai ter os links de todos eles nos show notes, se você quiser se aprofundar em qualquer um desses estudos aqui. A ideia é essa, né, Guilherme? Não é Uhum. a gente dá uma pouquinho mais uma aprofundada um pouquinho maior em cada um deles. De luzes. Eh, Seria uma nova época de novas luzes que a gente está vivendo, né, ou não. E eu acho que o primeiro ponto aqui é a questão da criatividade, né. Eh, É uma das grandes questões, eu acho, do uso da IA Uhum. atualmente, né, se a se primeiro que é a criatividade, e aí tu vê como todos esses temas são complexos, né, a gente já falou várias vezes sobre isso, e quando a gente começa a falar em criatividade, claro, não vai ser o objeto desse estudo especificamente, mas a gente acaba descambando para questões de neurociência, de como o cérebro funciona, de onde vêm as ideias, de como as pessoas aprendem, né. E aí isso acaba Exatamente. conectando a IA, também com a educação, né. Eu acho que uma das áreas, uma das partes mais instigantes disso tudo, né, pode ela ser criativa de verdade ou não, e até que ponto nós, e o que é criatividade e até que ponto nós podemos ultrapassar a IA em tarefas criativas. Tá, e o primeiro artigo, Guilherme, foi um artigo publicado em 2023 na Nature, tá? O título é Os melhores humanos ainda superam a inteligência artificial em uma tarefa criativa de pensamento divergente, tá? Então, só para se saber, os modelos que foram utilizados nesse estudo, naquela época, né, foi o ChatGPT, a aplicação ChatGPT com o GPT 3.5 e o 4, tá? E uma outra IA que eu confesso que eu nunca utilizei, que eu fiquei sabendo que existia através desse artigo, tá? Que é a Uhum. Copy.ai. Aliás, Copy é um bom nome para inteligência artificial, né? Porque ela copia tudo para dentro. Aham. Mas essa ferramenta Copy.ai, que não é da OpenAI, ela usa o GPT-3, que é um modelo da OpenAI, tá? Uhum. Então, a ideia é que os participantes humanos e as IAs, né, foi solicitado que eles criassem usos incomuns e criativos
para objetos cotidianos. Seriam 4 objetos, tá? Corda, caixa, lápis e vela. A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, mas a ideia então era pensar em usos criativos para isso. Resultados, Guilherme. Quer trazer o primeiro deles aí? Não, pode tocar. Então tá. Resultados. Primeiro, em média, os chatbots de IA superaram os participantes humanos. Na média, a IA ela foi mais consistente. Então, os humanos tiveram uma variabilidade maior em termos de boas ideias, né? Foram muito criativos e, ao mesmo tempo, tiveram ideias horrorosas que a IA, na média, não atingiu. Tá? Uhum. As melhores ideias, embora tenha tido essa superação da IA com relação à média humana, Uhum. as melhores ideias humanas foram iguais ou superaram os chatbots. Tá? Então, assim, as melhores ideias humanas elas empataram com os chatbots ou foram melhores. Tá? Então, os melhores humanos ainda superaram esses modelos. Notem que eu coloquei ainda aqui na frase, né? No Uhum. entanto, teve algumas instâncias, ou seja, algumas situações que eles tiveram ali, em que a IA alcançou pontuações máximas mais altas. Então, teve o caso lá da Copy AI, que a resposta a lápis foi considerada superior, tá, à máxima humana correspondente. E também Uhum. 2 sessões do ChatGPT, com o 3 e o 4, em resposta à box, ou seja, né, a caixa, onde Uhum. as pontuações subjetivas máximas também foram superiores às máximas humanas. Tá? Então, no final das contas, esse artigo aqui, ele é um artigo que quem tiver interesse eu recomendo a leitura, porque a gente está falando aqui de GPT-4, nós já estamos aí no GPT-5, já temos Sonnet 4.5, Opus e por aí vai. Já temos modelos bem mais capazes, que escrevem bem melhor do que esses modelos anteriores aqui. E que também geram, né, um conteúdo melhor. Mas é interessante a gente ver essa comparação feita em 2023, mostrando então que os melhores humanos ainda superam a inteligência artificial, mas ela está cada vez mais próxima, tá? E alguns estudos que a gente tem adiante aí vão inclusive chamar atenção para isso, tá? É, e aí você tem outra coisa, né, que eu acho que é a dinâmica de como a IA funciona nesses casos, né, se a gente parte do pressuposto que ela vai atuar, levando em consideração essa proximidade estatística entre conceitos, entre palavras, né, e a partir daí produzir coisas novas, o artigo chama a atenção de que uma das possibilidades de você, definir, né, uma das formas de você definir a criatividade é justamente essa capacidade de criar ideias originais e úteis, e também de fazer associações entre conceitos vagamente relacionados. Ou seja, relacionar coisas que em princípio não seriam tão Uhum. evidentemente relacionadas, né. Claro que a IA também, se for programada para fazer isso, ela conseguiria, né. Eu acho que é plenamente possível, né. Quando a gente olha como uma matriz de IA funciona, tem um gráfico aqui, depois enquanto você estiver falando eu vou ver se eu encontro para botar no show notes também, mas ele simula como a proximidade entre palavras dentro de um, né, de um modelo de IA, assim, ele vai mostrando a distância entre as palavras e a proximidade entre elas, é uma simulação mesmo, né. Então ela poderia muito bem: "Ó, tenta fazer associações não tão evidentes, né, ou não tão próximas", né. É claro, também não pode ser absolutamente diferente uma coisa da outra, né. Mas eu acho interessante essa coisa da criatividade como a gente vê, né, "Bah, como é que o cara pensou?". Eu nunca tinha pensado nisso, ou seja, o cara fez de fato uma associação, né, que seria, impensável, digamos assim, né. Então, esse paradigma eu acho interessante como a IA poderia, se é que vai conseguir, né, se adaptar a fazer essas associações nem sempre tão evidentes É, de criatividade. é, quanto mais avança, mais ela consegue simular isso, né? Tem um livro, Guilherme, que eu recomendo, eu estava até Uhum, lendo ele, eu vou pegar o link dele para deixar à disposição depois no show notes, tá? Que é da Margaret Bolden. Eu já comentei sobre ela aqui, que é o uhum, The Creative Mind, Myths and Mechanisms. A mente uhum, criativa, mitos e mecanismos, tá? uhum, Aí, esse livro, ela justamente procura discutir o que é
o que é a criatividade, ou seja, da onde que a gente tira, né, os tipos de criatividade que a gente tem. Bom, então nesse livro aqui, esse livro da Margaret Bold é muito interessante, até porque vocês vão encontrar um vídeo dela no YouTube, falando lá na década de 70, ou final da década de 60, sobre justamente a IA e a capacidade de criar coisas, tá? Aí nota que Uhum. não tinha IA generativa naquela época. E tem um outro livro, que na verdade são vários livros, mas tem um deles, que é de um cara que é a criatividade, o flow e a psicologia das descobertas e das invenções, tá? Em que o autor, que é o Mihaly, ele tenta justamente fazer uma busca assim com várias pessoas que são referências em suas áreas, né, para tentar entender esses de onde surgem as ideias, tá? É um livro bastante interessante também. Mas enfim, deu de criatividade. Só uma outra coisa, eu vi aqui, Hã. ela é uma senhora já, né, Hoje, claro, claro, da sim. década de 70 já Ela está já até estudando ela isso, né. final de 60, 70, ela estava num programa em inglês na TV discutindo IA e criatividade, cara. Não, eu fui procurar aqui Hã. esse vídeo, né, enquanto você falava, e ele começou já a me mostrar um monte de coisa feita por IA, olha Nossa. que É chato isso, né. é melhor procurar pela Margaret Bolden. Bom. Não, mas foi o que eu fiz, eu fui procurar o vídeo que Hã. tu te referia. E aí Aham. a primeira resposta aqui, no primeiro vídeo foi um tal da editora Unesp, de um outro livro que eu tenho, eu não sabia, não me lembrava que era dela, não Que era tinha me dado, dela. né, que é o Aham. Inteligência Artificial, uma brevíssima introdução. Ah. E eu comecei a ler esse livro, da editora Unesp, e não dei muita bola, Vinícius. Eu comecei a ver e tal, Aham. inclusive que é uma tradução, obviamente, do A Very Short Introduction a Artificial Intelligence, da editora, em inglês, né, editora da Oxford. Então agora que você falou, eu vou dar uma olhada com mais atenção nele, porque eu não estava, né, levando, depois É. eu vou pegar, botar o link aqui também. Ó, Olha e aí. e já me corrigindo, já que me deu tempo para eu catar o vídeo aqui, o vídeo é um debate sobre inteligência artificial e a mente, tá? Ele aconteceu em 1984. Ah, Eu tá. errei, tá? Uhum. 1984. O link para o vídeo vai estar também no show notes. Já está E aqui separadinho aqui. o link aqui, Vinícius, para o outro também, uma brevíssima introdução. Bom, Perfeito. nós já falamos então, seguindo para o próximo estudo, na verdade nós não, né, foi uma semana que o Vinícius não pôde participar, que foi o episódio 404, né, e eu comentei um pouco rapidamente sobre a questão do comportamento desonesto, e como a inteligência artificial, poderia habilitar essa desonestidade em certos contextos, né. Mas claro que faltou também a visão do Vinícius sobre sobre esse tema, e como tinha sido ele que tinha descoberto esse artigo, né, nada mais justo do que ele também fazer alguns comentários aqui também sobre esse artigo, né, Vinícius. Porque é uma É, aí, mais uma vez, uma questão ética, né, ou seja, o que que nós vamos esperar do futuro, né, para pessoas que vão ter uma tendência à desonestidade, né. Não quer dizer que as pois é, pessoas serão desonestas, né, e tal, mas é, essa primeiro, tendência. quando tu falou, né, que você descobriu o artigo, tem vários artigos que eu tenho aqui, e vários desses que nós estamos comentando também, eu já não sei mais quais, porque já é um monte, que o nosso amigo, o Cláudio Schier, volta e meia fica me passando. Uhum. Então ele vai encontrando os artigos, vai chegando lá e vai passando. Ele também estuda esse assunto, também interessa a ele esse assunto, a questão da IA. Então ele me passa muito artigo. Então vários desses artigos ele me passou. Mas esse estudo aqui também saiu na revista Nature. Nós vamos ficar se repetindo, acho que toda hora, mas vai estar o link lá, você vai poder pegar aonde saiu o estudo. Então, o que que eles fizeram, né, nesse estudo? Eles fizeram 2 protocolos, ou seja, duas situações, tá. Uma situação era um lançamento de dados, então tu lançava os dados e tu tinha que reportar os dados que foram lançados, 10 dados resultado de 10 dados lançados, quanto maior o número, maior o pagamento que tu recebia, tá. E um outro protocolo era um protocolo de evasão fiscal, que eles chamaram, que era os participantes tinham que reportar uma renda, ganha em uma tarefa Uhum. real, tá, sabendo que essa renda seria sujeita a um imposto de 35% destinado à Cruz Vermelha, tá? Não é um imposto 35% para o governo direto, é para a Cruz Vermelha.
Tá? Bom, eles testaram os seguintes modelos: GPT-4, o 4o, o Llama 3.3 e o Claude 3.7 Sonnet. 3.5 Sonnet, é o Claude Sonnet 3.5, tá? O Llama é bem ruimzinho, né? Mas tudo bem. Mas tá junto aqui, tá? O que que eles perceberam, tá? Como resultado? Teve um aumento, quando os seres humanos podiam usar a IA, tá? Sem dizer a estratégia antiética que eles queriam, você só dizendo, ó, se tu tirar números maiores eu ganho mais, sabe? Coisas mais genéricas, sem ter que dizer, eu quero que você tire números maiores para que eu possa, entende? Então, quando isso aconteceu, aumentou os pedidos desonestos. Então, os humanos solicitaram mais trapaça quando utilizaram interfaces que permitiam induzir a desonestidade sem precisar especificar explicitamente a estratégia antiética. Tá? Então, ao usar a IA, sem ter que dizer explicitamente hobby, tá? Eles aceitaram quando as coisas foram pro lado deles e violando, digamos assim, o imposto que iria para a Cruz Vermelha, a questão dos dados lá e tal. E aí, o que eles perceberam? Tá? Que quando há a possibilidade de delegação, tá? Sem ter que dizer exatamente o que fazer para a IA, o índice de participantes humanos que engajou em desonestidade atingiu de 84 a 88%. Tá? Em contraste com o grupo de controle, que não podia usar a delegação, tá? 15% só engajou em comportamento antiético, desonesto. Tá? Então, eles atribuíram essa diferença à redução do custo moral para a pessoa, tá? Pois ela pode dizer assim, não, isso foi a IA que fez, eu não pedi para ela fazer, para ela roubar, mas tu pode não ter dito também para ela fazer a tarefa exatamente como deveria ser. Tu pode deixar da coisa meio, né, para eventualmente se beneficiar. No protocolo de evasão fiscal, tá, houve uma evidência estatisticamente significativa de maiores intenções de trapaça sob a delegação de máquina, ou seja, declarando uma porção menor de renda em comparação com a delegação humana. Tá? Porque tu poderia delegar para a máquina e delegar para seres humanos. E aí o que eles perceberam? Quando tu delega para seres humanos, os agentes humanos, tá? Na maioria dos casos, eles, de 50% a 75% das vezes, recusaram a atender um pedido que fosse desonesto. Já o GPT-4, o GPT-4o, o Claude 3.5 Sonnet e o Llama 3.3, ou Lama 3.3, cumpriram as instruções de trapaça total em 95% dos casos. Tá? Então, isso aqui nos chama a atenção por fato de que tem uma zona cinzenta aí, de que eventualmente a IA vai fazer coisas e como foi delegado para a IA, a tendência é simplesmente o ser humano aceitar mais situações antiéticas, desonestas com mais frequência do que se não tivesse IA na jogada. Tem aquele exemplo que a gente vive citando, Guilherme, com relação à responsabilidade, né? Daquela agência de viagens que vendeu passagens para uma pessoa, e a pessoa foi lá pedir a restituição da passagem em razão de um parente que tinha Não, era falecido. Canada. Não era Isso, Canada Airlines. isso, acho que era Canada Airlines. Era Canada Airlines. E essa empresa, então, pelo seu chatbot, né, o chatbot inventou uma situação de refund lá, de estorno lá, que não existia. E depois a empresa quis dizer, não, isso não vai poder ser utilizado contra a gente, porque foi a que fez, não foi a gente. Isso não existe aqui na empresa, não existe isso foi a IA que inventou. Só que a IA está agindo em nome da. Então, isso é obviamente antiético, né? Tu botar um bot para te atender a pessoa e não assumir a responsabilidade pelo que esse bot faz. Num flagrante prejuízo ao cliente nesse caso. Então, esse estudo ele chama a atenção para essa questão de uma tendência de ação desonesta. E eu não vou dizer aonde, eu só adianto que não foi aqui na CETREM, porque todo mundo sabe que eu trabalho na CETREM, né?
mas Sim. não foi no CETREM, foi num evento que tinha alunos de várias escolas. Eu perguntei, do ensino médio, e eu perguntei para os alunos, tinha alguns professores presentes, eu pedi para os professores não olharem para trás, mas não adiantou muito, tu já vai entender o porquê. Uhum. Eu perguntei aos alunos quem já tinha usado o ChatGPT para fazer um trabalho escolar. Todos levantaram a mão, tá. Uhum. E aí eu perguntei, quais deles, não quantos, né, quais deles já tinha pego uma tarefa da escola, entregue 100% para o ChatGPT, pegou a resposta que o GPT deu e entregou como sendo seu trabalho sem modificar nada. Sim, no Uhum. máximo botando o nome, mas não modificando. Todos levantaram a mão, tá. Então Aham. existe uma falta de percepção de que isso é desonesto, de que isso é antiético, isso não é o Não, comportamento esperado. eu acho que é É. percepção hábil. Eu discordo de ti, eu acho que é Cara, percepção hábil. é que são Eu acho que é uma crianças, entende? falta eu acho que é uma Eu falta da percepção das consequências de que o erro de que esse erro poderia ter. Mas, assim, eu diria que eu tenho quase certeza, a minha visão, né, Vinícius, é de aham. que há um conhecimento de ser antiético. Eu acho que tem aquele que faz na maldade, assim: "Eu vou fazer isso aqui, vou dizer ao professor que eu fiz mesmo, não sei o quê", e deve ter aquele outro cara, e tantos outros, que já tá naturalizado, assim: "Por que eu vou fazer isso aqui todo mundo", entende? É uma prática já que tá se tornando comum. E aí, de repente, não age com toda aquela malícia, saca? Então, Uhum, é por isso que eu acho que é uma questão ainda mais nessa idade, nessa faixa de idade do ensino médio, claro que há crianças que têm, né, sabem muito bem o que estão fazendo, mas acho que é a oportunidade justamente de se educar para evitar esse tipo de comportamento, uhum. né. E esse estudo aqui, embora ele não tenha sido feito com crianças, né, ele, assim, acho que ele facilmente pode ser Extrapolado, né. se extrapolar para a gente imaginar o tipo de efeito que isso aqui teria, sabe, Hum. né, que Sabe esse que, comportamento tem. eu acho que em primeiro lugar é uma questão geracional, né. Isso evidencia, claro que daí só para destacar, né, a gente saiu do estudo e agora estamos comentando uma situação que aconteceu com o Vinícius em um Sim. local específico, em um, né, que não definitivamente não serve como um estudo, como esses que a gente tem visto aqui, né. Mas, assim, é inegável que talvez esse experimento que você fez, Vinícius, não científico e tudo mais, Foi só uma pergunta. mostra é, a gente tem que ter cuidado também para não comparar É, coisas muito diferentes entre si, né. é. Mas ainda assim, demonstra bem uma questão geracional, porque eu noto também com bastante frequência os alunos usando, eh numa frequência, né, muito maior do que os professores, nesse sentido que é geracional, né, é mais Uhum, fácil para a criança e para o aluno usar simplesmente do que o professor voltar atrás, né. E ao mesmo tempo, também joga, até comentei no episódio no outro episódio, que é a figura do agente principal, né, dentro lá da economia, se estuda muito isso, que é quando você delega atividades para uma outra pessoa. Então você, principal, uhum, delega, delega. atividades para uma outra pessoa, o agente fazer para ti. Isso vai aparecer em vários contextos diferentes, por exemplo, no contrato de mandato, né, quando você passa uma procuração, digamos assim, quando você outorga poderes para uma outra pessoa praticar atos para ti, né, se for uma empresa, por exemplo, né, um administrador, por exemplo, você vai ter vários custos aí de confiança, né, ou seja, você tem que Uhum, confiar no agente, e você eventualmente vai ter custos de monitoramento desse agente, ou seja, não basta só confiar, você vai ter que ver se ele está fazendo a atividade que ele disse que ia fazer corretamente e tal. Então essa relação agente principal é bem estudada na economia já há muito tempo, né, tem questões de assimetria informacional envolvidas, né, quando o agente poderia esconder informações do principal para se beneficiar, mas você tem no fundo, assim, vários custos que seria, nesse caso, o agente se beneficiar em prol do principal. A IA não tem isso, na verdade se estabelece aqui uma nova teoria, dá para se dizer, de agente principal, em que o agente vai ser a IA, e que não vai ter os mesmos, as mesmas intenções, digamos assim, que de uhum, eventualmente enganar que uma pessoa teria: "Ah, eu vou tirar dinheiro do principal", a IA não está preocupada com isso, né, não está uhum. preocupada em te trapacear ao principal. Mas o problema é que ao mesmo tempo a gente está vendo que ela vai, digamos assim,
seguir ordens, né, mais antiéticas. E esse é o grande problema, porque se cada vez mais a gente vai usar esses agentes para fazer coisas em nosso nome, nós temos uma tendência do aumento de comportamentos, desonestos, a não ser que a IA, claro, também passe a contar com controles para evitar que isso aconteça, mas aí já é um outro problema, né. É verdade, Guilherme. Vamos ver até onde vai. Vamos ver até onde vai. O pró... Eh Você quer puxar o próximo? eu só vou puxar e já te jogo, mas aí é que é Manda. a questão de como o nosso cérebro e esse é um estudo bem mais sofisticado, dá para se dizer, né, É, Vinícius, porque os é. caras usaram ali Um grão. eletroencefalografia para Aham. medir a atividade cerebral, de uma pessoa usando IA versus pessoa que não usa IA. E esse eu acho que também é um dos que mais chama atenção, assim, né, porque a gente já comentou aqui aquela ideia, a IA é uma é como se você entregasse um carro de Fórmula 1 para uma pessoa, né, e eventualmente se a Uhum. pessoa não sabe dirigir, pode ser meio perigoso a pessoa que não sabe dirigir estar dentro de um carro de Fórmula 1. Mas o ponto é como é que isso funcionaria, né, ou seja, a gente está tendo déficits aqui, né, que essa é a acho que é a proposta dos caras, né. Existe algum déficit para quem está usando versus para quem não está usando? É, eles tentaram medir qual é esse custo cognitivo de usar um LLM, tá, para fazer a escrita de ensaios. Uma escrita de um Uhum. ensaio, uma escrita, uma Um redução, texto, né. É, um texto texto, autoral tá? talvez, né. Foram 54 participantes, tá? Eles tinham que escrever um ensaio em 20 minutos, essa é a tarefa, em 20 minutos Uhum, escrever. Eles separaram em 3 grupos, então o grupo um tinha que usar o GPT-4o como único recurso, o ChatGPT, uhum, tá? Como único recurso, como modelo 4o. Nota que já é um modelo mais recente. O segundo grupo só podia usar qualquer website, menos LLM, não podia usar nenhum chat da vida, nenhum chat GPT da vida. Então eles usaram o Google. Tá? E o terceiro grupo não podia usar qualquer ferramenta website, só o cérebro. Só o só conhecimento próprio. só Só o o cérebro. cérebro, Só o só cérebro. essa Só o essa cérebro, coisa tão tá? antiga, né. É. E depois eles fizeram uma sessãozinha que a quarta sessão dos testes deles, que 18 participantes, eles trocaram, eles pegaram esses 18 participantes e trocaram esses participantes de grupo, colocaram no grupo oposto. Tá? Então, quem só podia usar o cérebro podia usar o chat GPT, e quem podia só usar o chat GPT, agora tinha que fazer só usando o cérebro. Tá? Então, Uhum, tiraram as ferramentas, tiraram de quem estava usando só a ferramenta antes e deram para quem estava só usando o cérebro, vamos ver o que acontece. Tá? Então tinha que escrever esse ensaio. A atividade cerebral, como tu falou, foi registrada usando eletroencefalografia, tá? E foi feita a avaliação, teve o processo de avaliação que inclusive contou com pontuação por professores humanos e um juiz de IA. Tá? uhum. Então teve várias formas ali de avaliação. De novo, no artigo, quem quiser, o artigo vai estar linkado no show notes para entrar nos detalhes do estudo. Mas resultados. O Guilherme botou em vermelho aqui no show notes, eu vou ler porque esse aqui é o principal resultado, que é atrofia de habilidades cognitivas, tá? Atrofia é uma Então, palavra tão forte, né. sim, o que que o estudo mostrou, tá? Que o uso de LLM reduz o engajamento neural e tem um impacto negativo mensurável nas habilidades de aprendizado, memória e senso de autoria. Então, Uhum, habilidade de aprendizado, ou seja, tu aprender aquilo que tu está estudando, tá? uhum, Memória, que é tu memorizar a informação, que não é a mesma coisa que aprender, né? E tu ter aquela percepção de que isso aqui fui eu que escrevi, aham. né? E aí a conectividade cerebral diminuiu sistematicamente com a quantidade de suporte externo. Então, quanto mais suporte externo, quanto mais chat, menor a quantidade, menor a conectividade cerebral. Bom, Tá aí usando menos o alguma cérebro, né, ali. usando menos o cérebro. Então, o É. que que acontece? Primeira coisa, a habilidade de citar, tá? A LLM prejudicou substancialmente a capacidade dos participantes de citar corretamente seus próprios dados. Uhum. Né? Os participantes que usaram somente o ChatGPT, somente a LLM, tá? 83% desse grupo falhou em fornecer uma citação correta. Uma citação correta, Aham. ok? Não conseguiu, tá? 83% falharam.
Com relação à percepção de autoria, tá? O grupo do que usou LLM relatou uma baixa percepção de autoria, parcial ou nenhuma sobre os seus ensaios, tá? E o grupo Apenas Cérebro, né, reivindicou posse total quase por unanimidade. Tá? Então, talvez o pessoal tenha alguma coisa, tenha dito, isso aqui, essa ideia que não era minha, foi algo que eu lembrei, mas ainda assim saiu do cérebro do cara, né? Ainda que seja uma informação recuperada. Homogeneidade linguística, isso aqui, cara, é muito o que a gente É, percebe no dia a é. dia, tá? Os ensaios Intuitivamente, né? os ensaios que foram escritos pelo grupo que usou o ChatGPT, só o ChatGPT, eram estatisticamente homogêneos em vocabulário e estrutura, ou seja, pasteurizados, assim, aquela mesma, tá? Com pouca variação, indicando que se basearam em frases sugeridas pelo modelo. Aqui tem 2 pontos, né? Tem sim, à medida que tu repete os mesmos prompts, o mesmo jeito de perguntar, a tendência é tu ter coisas muito similares, né? E ao mesmo tempo, uma certa preguiça de elaborar um prompt mais detalhado, tá? Porque tu Uhum. consegue modular isso aqui. Claro que se eu bolar um prompt mais detalhado, para sair esse mesmo prompt para o Guilherme usar o mesmo prompt, de novo, a gente vai ter um texto muito parecido, né, muito homogêneo, né? Uhum. Os participantes que usaram Só só LLM. Oi, fala. só uma coisa, né, essa homogeneidade, é é difícil de explicar isso, né, Vinícius, e quando você desenvolve um senso crítico de leitura ao longo dos Uhum, anos, né, a gente você vai lendo, 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 você consegue, por exemplo, identificar estilos, né, assim, quando pensa na música, né, você ouve um Rolling Stones, você ouve um Led Zeppelin, né, você consegue mesmo se você não conhe um Red Hot Chili Peppers, né, que são bandas, assim, com estilos bem uhum, marcados, você vê o mesmo que você não conheça aquela música dele, você ouve: "Não, isso aqui parece Led Zeppelin", isso aqui, né. uhum. Então existem estilos também de escrita. E a percepção que eu tenho, mais uma vez, isso não é do estudo, mas a percepção que eu tenho é que a gente percebe um estilo, eh eh F um estilo não é falso, né, mas um estilo, artificial ali, justamente essa é a palavra, né, Uhum. e isso sempre me chama a atenção. Quando me chama a atenção e eu jogo na ferramenta que eu uso, às vezes, para verificar, eh, de fato é IA. Eu não sei Hum. explicar como, né, mas sempre me chama a O atenção e estilo, talvez né? seja essa homogeneidade, assim, de estilo que se repete, parece que você percebe que tem algo errado, que não é humano, sabe. É. E Mas com os vídeos a gente já tá sendo enganado, hoje de manhã fomos é, enganados com um, né, hoje a hoje de gente manhã viu um fomos vídeo que enganados com parecia real, mas não era. parecia real, inclusive Parecia real. a qualidade da gravação parecia gravado com Aham, um celular que tudo, passou, E teve um vídeo real que tu me passou que eu te disse: "Não, isso aqui foi feito com IA". Cara, isso vai dar uma é, confusão, mas enfim, deixa pra é, 2026 isso. Acho que aham, nós vamos ver sim, muito disso. sim. Cara, uma parte que chamou bastante atenção é que no momento em que eles trocaram os grupos. O grupo que usou o ChatGPT para escrever os ensaios e depois teve que fazer sem usar o ChatGPT, tá, Uhum. eles tiveram dificuldade, eles tiveram o que eles chamaram de uma dívida cognitiva acumulada. Tá? Então, meio que deu uma travada na capacidade deles de escrever os ensaios sem a IA. E Uhum. te dizer que às vezes eu sinto um pouco isso, porque eu tô muito preguiçoso em catar coisas, às vezes, na internet. Eu tô muito acostumado a usar o Perplexity para fazer pesquisa na internet. E Aham. a partir dali eu vou para os sites e tudo mais. Cara, eu não tenho mais paciência de usar o Google para pesquisar. Eu acho que é um pouco de Uhum. preguiça também, saca? Tá bom que os resultados do Aham. Perplexity me parecem melhores, mas eu não consigo me ver mais abrindo o Google para pesquisar algo, que eu quero buscar um artigo, eu quero buscar. Eu uso a IA direto para fazer pesquisa. Aham. Tá? É, o Google E. o Google tem me Ah, servido mais, se tu me permite, como quando eu quero comprar alguma coisa e quando eu quero achar algum restaurante, né, cara, uma eu tenho loja, alguma usado coisa. Perplexity até para isso, cara. Até para comparar coisas quando eu vou comprar produtos, não sei o quê. Mas enfim. Tá, mas a questão da escrita também, se tu vai fazer uma coisa rápida ali, que não é uma coisa que tu tenha um vínculo muito forte com aquilo ali, sabe? Tu quer Sei, mais um claro, texto aí claro. para quebrar um galho,
Claro. cara, tu taca ali a IA, era isso, e Sim, uma realmente curiosidade histórica ali que tu tem e tal, né, não, como é que assim, aconteceu tal fato e tal. eu percebo que eu tô um pouco mais preguiçoso, tá, e eu consigo imaginar muito bem esse negócio de tu escrever tudo com a IA, tudo com a IA, Uhum, tu só pode usar a IA para escrever, e de repente tu não pode mais usar a IA para escrever, que foi o que eles fizeram no experimento, uhum, eu consigo sentir isso aqui, tá. E por outro lado, inversamente, tá, os participantes que escreveram sem IA e depois usaram a IA, depois foram lá para o ChatGPT, aham, ou seja, saíram do somente cérebro para usar cérebro e IA, né, eles apresentaram um pico de conectividade neural ao integrar a ferramenta. Ou seja, foi hum, potencializado, uhum, que é um pouco do que a gente percebe também. Assim, o que a gente percebe? Quando a gente pega alguém que não entende de um dado assunto e simplesmente se põe a escrever um negócio com a IA para tentar entregar um trabalho, se livrar daquilo, tá? Ah, bom, acontece que a gente já viu, a pessoa não entende, ela não aprende aquilo, ela não memoriza aquilo, não consegue fazer, 83% não consegue citar, fazer uma citação correta, ou seja, tá desconectado totalmente daquele conteúdo. Ou tu vai fazer uma tarefa que tu nunca fez, aí tu vai usar a IA para fazer essa tarefa para ti. uhum, Tu tá sujeito ao que a IA vai trazer e tu tá de passageiro ali, né? Que nem o Ethan Mollick fala, tu dormiu ao volante, né? Tu dorme no uhum, volante. E ao contrário, quando a pessoa tem domínio do campo que ela está atuando para fazer alguma coisa, seja lá o que for, né? Quando ela tem domínio, ela sabe o que ela está fazendo, ela tem experiência, ela já tem conhecimento acumulado, ela já aprendeu, e ela vai usar a IA como um recurso que vai apoiar ela para ela conseguir ter mais agilidade, ela consegue resultado melhor. uhum. Então, assim, isso eu percebo de forma empírica, assim, né, percebo da experiência, sabe, do que a gente vai falando com as pessoas, do que a gente mesmo vai fazendo. Agora, esse estudo demonstra justamente isso. As pessoas que usaram só o cérebro, ou seja, tinham aprendizado, tinham memória, tinham, né, tinha aquela percepção, né, de autoria quando integraram a IA veio como um recurso a mais e deu um pico de conectividade neural, né, E medido, né, tu então e tu te dá conta que isso talvez até acabe aumentando também a distância, né, de quem está aprendendo alguma coisa com a isso aí, IA, isso aquele aí. que já sabe, ou seja, O aquele que já gap vai ser sabe enorme, cara. é, vai aumentar, me parece, né. Sim. E E e a veja que hã. aqui, só confirmando, Vinícius, mas aqui foi com adultos, né, eram de universidades, né, Adultos, ou seja, adultos, estudantes de adultos, universidade. universidades. Uhum. A gente não definitivamente, eu se eu pudesse arriscar, eu diria que com criança é completamente diferente, né. Porque a forma que a criança aprende, a atividade cerebral de uma criança aprendendo, É, acredito eu, e tô aí jogando eu aqui, né, diferente de uma pessoa adulta, né. e o impacto acho que vai ser muito maior, entende? O impacto que eu digo, acho que o prejuízo do uso Uhum, descontrolado da IA vai ser muito maior. Justamente por causa desse também gap acho. que tu fala, Guilherme. Uhum, Porque a partir do momento em que tu substitui a criatividade da criança pela criatividade, entre aspas, da IA, uhum, né, em vez dela criar um negócio, ela pedir para a IA criar, o meu filho testou algumas coisas de criação de desenhos na IA, tá? aham, Ele fez, ele fez alguns desenhos e tal, ele desenha bastante em papel mesmo, e ele uhum. quis que eu tirasse fotos dos desenhos dele e pedisse para a IA fazer imagens com Semelhantes. base nos desenhos dele, Aham, né? E claro, a IA fez coisas fantásticas, maravilhosas, né? Só que aham. rapidamente eu percebi que ele começou a trazer desenhos mais simples, que ele não se esforçava muito, para transformar para ver o que que a IA ia trazer. Uhum, E aí eu cortei isso. Tipo assim, ó, aham. tu tem teus lápis de cor, tem um monte de canetinha, tem papel para desenhar, tu tem tudo. Desenha, pinta, faz do teu jeito. Porque É, ela começa a trazer um padrão de desenho que não é uma realidade para ele ainda na idade dele. uhum, E aí claro. se ele começar a mirar naquele padrão sem ter esforço nenhum para desenhar, né, se ele não Uhum, tentar desenhar pelo menos,
ele não vai aprender. Então, o que que eu prefiro que ele faça? Eu tenho um monte de livro ilustrado aqui, eu prefiro que ele pegue o livro, olhe o livro e tente copiar o personagem fazendo de um jeito diferente. Uhum. Sabe, uma posição diferente, uma cena diferente. Então, assim, então eu imagino, Guilherme, aí eu imagino mesmo, né, que o uso de IA com adultos já provoca esse custo cognitivo a médio e longo prazo, né, ou seja, prejudicando, criando uma dívida cognitiva ao longo do tempo, para o futuro. É. Isso aqui para crianças e adolescentes, sem uma orientação adequada, a gente está falando aqui de comportamento, desde o que a gente falou desde o começo aqui, né, da questão da criatividade ser afetada, do comportamento desonesto ser não incentivado, mas ele acaba aparecendo com mais frequência, e a própria questão ah, da questão cognitiva, né, de aprendizado propriamente dito, né? Então assim, é bastante delicado. Isso aqui para crianças, vamos ver se aparece algum estudo, né? Eu, por enquanto, não tive contato com nenhum envolvendo Aham. crianças, eu não tive contato nenhum. Sim. Não, e mais, né, isso tudo, quando tu conecta com os outros estudos ali do comportamento desonesto também, né, eh, e até do pensamento crítico que é o outro, mas urge que a gente tenha, e eu não sei se a gente não vai conseguir fazer isso tão rápido e muito menos mudar a educação tão rapidamente quanto a gente deveria, né, porque no final das contas, a gente precisaria de uma pedagogia para IA, né. Uhum. Notem, a gente sequer eu sempre falo isso, vou repetir, a gente sequer tem uma pedagogia para a internet, né. Aham. Porque nós professores, e eu me incluo, a gente continua dando aulas, claro que fala sobre a internet, né, instiga a pesquisa, mas assim, é muito comum que a gente encontre pessoas que não sabem sequer pesquisar sobre alguma coisa. Mas Veja aí que a que tá, gente né? já acabou, que a pesquisa já está superada, a forma de pesquisar já está superada, Já né, foi. É, o já foi. analfabetismo digital ficou ainda mais grave, É, entende, é. Que com a nós IA. falamos aqui, né, tem episódio sobre analfabetismo digital, se puder procurar aí, Tem. Vinícius, também. Cato sim, E pode deixar. então, a gente precisa de uma nova pedagogia, isso leva tempo, isso vai ter que treinar professores e veja, não é algo que você aperta um botão e muda a pedagogia em todas as faculdades, até Uhum. porque, a IA também mexe com a forma de aprender, e com a forma de interagir com as profissões de uma forma muito diferente, né. Então, eu não sei como e eu não sei qual o impacto da gente não ter Vou uma ter que ver. pedagogia Deve ter, para eu imagino que IA. tenha pessoas já fazendo esses estudos, a gente só não teve Tem. Não. contato com eles, né, Eu então vou citar a ah, minha tu vai esposa, citar um? vou Opa, citar a minha tá bom, esposa, a amada esposa, né, tá que bom. está agora fazendo mestrado aqui no IFE, no Rio Grande do Sul, justamente para Nepotismo, investigar nepotismo. não, não é nepotismo não, né. Mas assim, tem pessoas estudando, ela está estudando, né, o orientador dela, inclusive para verificar aprendizado aí em crianças, eles têm dados inclusive sobre isso, né. Uhum, De algumas escolas até fora do país sobre isso e tal. Então, está se estudando isso, sem dúvida, né. hum. O meu ponto é, tá bom, mas aí como é que a gente vai inserir isso na educação, se sequer a gente conseguiu ainda inserir a internet né, que vai muda, né. No Aham. direito é de uma forma, na arquitetura é de outro jeito, na TI é de outra forma, sei lá, psicologia, pega qualquer área que você vai ver que vai ser diferente, a forma como a IA vai ser usada, né, com mais Uhum. liberdade ou menos em cada um, né. Você vai estudar arte, talvez também, embora já fui em exposição de arte feito com IA, mas assim, até na artes plásticas, né, você vai ter a dinâmica diferente ali, isso me preocupa, né. Pensamento crítico, Vinícius, eu acho que dá pra gente remeter, para o episódio 387, né. Ah, só Eh antes, Guilherme, o Diga. que a gente falou do impacto do analfabetismo funcional na tecnologia foi o episódio 393. Uhum, Tá, ótimo, 393, a gente falou sobre esse tema, tá. tá. Bom, e aí pensamento crítico a gente já referiu o estudo, né, The Impact of Generative AI on Critical Thinking, aquele estudo famoso já da Microsoft e da Carnegie Mellon, a gente, assim, falou bastante, falou só sobre ele no episódio 387,
Mas só para a gente não perder a referência, eu acho que ele está bem conectado, com tudo isso que a gente viu até agora, né. Em primeiro lugar, imagina só que ruim, né, é que nem quando você fala, de saúde, né, quando a pessoa tem maus hábitos, você vai juntando maus hábitos de saúde, e aquilo culmina numa piora geral, sei lá, Uhum. da pessoa, né, bebe, dorme mal, fuma e tal. Tá, agora imagina, eh além do problema da dívida cognitiva, que a gente sequer sabe ao certo como vai se dar para crianças, né, e se eu pudesse arriscar, e aqui é um palpite, Vinícius, né, a gente está misturando estudos ultracientíficos com Um palpites, palpite. é, a nossa Com audiência que nos opinião, com desculpe, né. opinião. Com É, opinião, mas eu acho que essa talvez. que é a graça do podcast, você tá aqui também É, porque você é. ouviu as bobagens que a gente fala aqui, né, bobagem no bom sentido. Então veja, se eu já tô saindo de um paradigma de dívida cognitiva, né, e veja que dívida cognitiva vai porque qual é o problema, né, eu acho que um dos grandes problemas esses dias, o que que eu perguntei, cara? Ah, eu estava comprando um telefone para o meu pai, minha irmã estávamos comprando um telefone para o meu pai, e eu pesquisei lá na hora no Perplexity se o telefone tinha NFC ou não. A gente já tinha Uhum. comprado, na verdade. E a gente disse: "Não, pai, agora você vai poder usar o cartão no celular", aquela coisa toda. Aham. Pesquisei no Perplexity e dizia: "Não tem NFC o telefone". E eu: "Puxa", aí guardei aquela informação pra mim pensando: "Como é que eu vou contar pra ele que se a gente tinha já comprado o celular e dito que tinha a funcionalidade quando não tinha?". É. Eu fiquei fiquei matutando aquilo, cara, eu pensei: "Mas não é possível, era um telefone bom", sabe. Novo, E recente. novo, recente, não era tão barato assim, tinha. Negócio, entendeu? Veja que isso é uma questão, assim, de não é bem dívida cognitiva, mas, assim, se eu junto dívida cognitiva com falta de espírito crítico, você vai aceitar aquilo que a IA estava te dizendo, né, E estava te deu. dizendo. Aquilo é verdade e acabou. Esses dias eu fui perguntar uma Hum. coisa sobre história, sobre um fato que eu já sabia, naquela do Perplexity que você conversa com ela, né. E eu perguntei sobre um fato histórico, era uma coisa lá de Portugal que eles acabaram, matando judeus lá em 1506, eu acho que era, né, teve uma questão assim, né, teve um morticínio lá feito entre os cristãos e os judeus e tal. E aí ele começou a contar aquela história, e eu sabia um pouco daquela sei um pouco daquela história, e começou a inventar uma coisa que não tinha nada a ver com a história. Eu disse: "Não, mas espera aí, mas isso aí acho que não é assim, só me confirma se, né, aquele meme do cara pergunta pra IA se esse cogumelo é comestível, tu viu? Não, não vi. O cara pergunta pra IA: "Esse cogumelo é comestível?" Aí a IA diz assim: "Sim". Aí no outro quadrinho tá o cara na cama de hospital assim: "Ah, sinto muito que esse cogumelo não é comestível. Quer aprender mais sobre cogumelos não Cogumelos. comestíveis, né?" O cara no hospital, assim. Isso tem a ver com o espírito crítico, porque, apenas para relembrar, né, a IA às vezes estimula e às vezes diminui o espírito crítico. E bem em resumo, depende muito da intenção do sujeito. Aquilo que o Vinícius colocou agora há pouco, né, às vezes eu só quero saber quando que fulano morreu numa conversa ou para um, né, para você que gosta de história e estuda sozinho em casa para, né, para desenvolvimento pessoal, isso é uma coisa, né. Isso, o erro ali vai ter um impacto menor, você só vai parecer, burro quando citar uma coisa que não aconteceu ou dizer que algo aconteceu num ano totalmente diferente. Agora, em outras situações, o uso da IA sim pode desencorajar, sim pode levar a você superestimar, que é a questão da confiança. Quanto mais você confia na ferramenta, mais você vai, aceitar aquilo e isso acaba diminuindo o teu espírito e o teu pensamento crítico, né. Quando Uhum. você coloca isso no ensino é terrível, né. Direito, por exemplo, cara, direito é pensamento crítico puro. Você vai ter que contrapor as ideias de uma outra pessoa, né. Você tá o tempo inteiro, claro, com base na lei e tudo mais, não é freestyle, que você diz o que quer, né, embora existam alguns que tenham meio Os direito que são freestyle. freestyle. Mas assim, essas coisas estão muito conectadas, né. E aí aumenta aquele gap, mais uma vez, talvez seja um aumento do gap que você falou antes, né, Vinícius? Sim, aumenta aquele gap, porque esse estudo que tu colocas, Guilherme, que tu estavas falando, né, que a gente comentou inclusive nesse episódio no 387, 97. 87, 87, perdão, 387. É, perdão. 387. Ele aponta para é aquilo que o Ethan Mollick de novo chama de dormir no volante, tá?
Tu se acostuma com a IA, tu não pensa mais, tu não avalia criticamente mais o que ela está te trazendo, e tu simplesmente usa aquilo. Tá? E isso aí, junto com aquele artigo anterior, né, que tem aquela dívida cognitiva de médio, longo prazo, tá? Cara, isso vai imbecilizar as pessoas. Aquele livrinho do Demo G lá, a Fábrica de Auto-create, Cretinos Digitais, tá? Que tem ele para vender em português, tá? A Fábrica de Cretinos Digitais, ele é muito, muito, muito interessante. Ele está falando ali de crianças e tempo de tela, mas daqui a pouco eu estou vendo que ele vai escrever um com o mesmo título, falando sobre o uso de IA, tá? Para adultos, inclusive. é. E ele tem Então, outro, Como Evitar os Cretinos, né, vou procurar aqui, Faça-os Ler, acho que é, né? não sei do outro, não sei do É, outro. é. Bom, Guilherme, nós temos ainda um outro artigo, nós temos que ele mais fala de um status que nós estamos tendo no momento atual que a gente tem de artigos, né? É um artigo falando sobre artigos. O Aham. título dele, esse aqui com certeza foi o Cláudio que me passou, o Cláudio Schier. Mais artigos estão agora sendo criados por IA do que por humanos. Tá? Então, olha só que interessante, cara. Eles buscaram com esse estudo verificar, então, a prevalência de artigos gerados pela inteligência artificial. Então, a ideia é, bom, a gente sabe que tem um monte de gente usando IA para escrever, tem um monte de evento recebendo submissão de artigo que tu lê claramente gerado por IA. Tu, esses dias, encontrou aí um livro que tu mandou a foto para mim, né, Guilherme? Tu recebeu um livro, Uhum. aí tu abre o livro para dar uma olhada, aí tu me manda uma foto da página do livro, tem um pedaço do prompt da Aham. resposta do chat GPT junto com o texto que foi gerado para o livro. E então, assim, eu acho que o pessoal desconfiou, assim, vamos ver o quanto tem de artigo escrito por IA por aí, tá? Então, os pesquisadores utilizaram o Common Crawl, né, que mantém os maiores arquivos web publicamente disponíveis, tá? É uma fonte-chave para o treinamento de modelos de linguagem de LLM, tá? De linguagem de grande escala. Eles selecionaram 65 mil URLs de artigos, tá? Dessas 65 mil, eles filtraram para pegar apenas conteúdo em inglês, para facilitar a detecção da ferramenta, deve ser, tá? Com markup de esquema de artigo, com marcações e tal, com pelo menos 100 palavras, então no mínimo 100 palavras, e publicado entre janeiro de 2020 e maio de 2025. E eles usaram o Surfer's AI Detector como ferramenta para detectar o que era IA. Tá? E eles consideraram texto gerado por IA se o algoritmo tivesse identificado 50% ou mais do conteúdo como sendo escrito por IA. Menos do que isso, era classificado como escrito por seres humanos. Tá? Taxa de falso positivo. O que eles fizeram para ver se o Surfer's AI Detector, se ele se diria que textos escritos inteiramente por humanos foram falsamente, tivesse de forma errada, apontasse Uhum. como escritos por IA, tá? O que eles fizeram? Pegaram 15.894 artigos publicados antes de novembro de 22, que foi quando o ChatGPT foi lançado publicamente, Aham. tá? É fácil de saber agora, né. Qualquer Ficou muito livro, fácil de qualquer saber. livro É. publicado antes de novembro de 22 pode comprar que tá de boa. Qualquer livro depois tem que dar uma olhada se não tem IA, né? O Surfer SEO aqui, ele classificou 4,2% desses artigos como gerados por IA, tá? O que ele errou. Então ele errou em 4,2% das vezes, falsos positivos. E falso negativo, eles geraram um pouco mais de 6 mil artigos com ChatGPT 4.0 e passaram para ele detectar, e a taxa de falso negativo dele, se ele já foi escrito por IA, ele disse que não era IA, foi de 0,6%, tá? Só para a gente ter uma Uhum. ideia, então, Dos das taxas de erro. São Qual boas taxas de erro, hein. boas, bem É, razoáveis. O é. resultado, então, qual é o principal resultado deles? Em novembro de 24, a quantidade de artigos gerados por IA, publicados na web, superou a quantidade de artigos escritos por humanos. Tá. Aqui não é artigo científico, né. Artigos publicados lá no Common Crawl, tá?
Uhum. Aí deve ter de tudo lá, tá? Tá. Inclusive artigos científicos. Uhum. Ah, houve um crescimento significativo dos artigos gerados por IA, coincidindo com o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022, porque será, né? Uhum. E apenas 12 meses, ou seja, um ano depois, os artigos gerados por IA representavam quase metade dos artigos publicados, 39%. Uhum. Tá? E o conteúdo, que eles observaram, tá? Eles citaram um estudo do MIT que está linkado no estudo deles, tá? Uhum. Que por sua vez vai estar linkado no nosso estudo, que o conteúdo gerado por IA está melhorando rapidamente, em muitos casos, é tão bom ou melhor do que o conteúdo escrito por humanos. E isso eles afirmam citando um estudo do MIT. Tá? Eu acessei o estudo, está disponível lá, o estudo está no ar, no link que eles botaram no documento, está certinho. Tá? Uhum. E também é difícil para as pessoas distinguirem se o conteúdo foi criado por IA, citando um outro estudo da Originality AI. Tá? Esse estudo eu não vi, tá? Mas aí é uma citação deles. Né? E uma coisa interessante que chama atenção, apesar da prevalência na web, os artigos gerados por IA, em grande parte, não aparecem no Google Hum. e no Chat GPT. Tá? Eles fizeram um outro estudo, daí tem o link para esse outro estudo que eles fizeram, que eles foram buscar, então, esses artigos gerados por IA, para ver se eles encontravam esses artigos com facilidade no Google ou se eles eram citados pelo próprio ChatGPT. Tá? E a conclusão que eles chegaram, nesse outro estudo que eles estão citando aqui, é que esses artigos, em grande parte, não aparecem no Google. E talvez aí existe uma. Eles comentam também isso nas conclusões. Eu não botei aqui no nosso roteiro, mas eles citam no final lá do artigo que depois que ele atinge, depois que passa ali, ultrapassa em novembro de 24, ultrapassa os artigos feitos por IA, ultrapassa em número os artigos feitos por seres humanos, ele meio que dá a curva da achatada, ela não continua crescendo de forma exponencial. E eles levantaram a hipótese de que isso aconteceu porque os próprios escritores, os próprios autores começaram a perceber que eles não estavam conseguindo grande alcance com o que estava sendo escrito. Uhum. Essa é a hipótese deles. Tá? Então, que perceberam que não estavam tendo o alcance que eles esperavam com seus artigos e tal, e que isso talvez estivesse fazendo as pessoas entrarem num achatamento. Né? Uhum. Ou, outra hipótese é que melhorou ainda mais os algoritmos de escrita, os, os, os modelos, o pessoal melhorou os prompts e começou a ficar mais difícil de detectar. Tá? A ferramenta que tu usa, né, Guilherme, que é a mesma que eu conheço, eu não conhecia essa Surfer's Aham. AI Detector aqui, ela funciona em bastante, boa parte dos casos, mas eu te mostrei também algumas situações em que o conteúdo foi inteiramente gerado por IA, Uhum. mas de acordo com o prompt, o conteúdo gerado não era detectado como sendo gerado por IA. É, Mas aí, a nossa aqui, a outra sempre acertou, né? Até hoje sempre qual acertou. outra? A Pangram. Não, essa aí, eu testei com ela. Ah, Ah, tu testou foi a com que eu te... ela? Sim, eu te mostrei os resultados, inclusive, mas assim, mas os prompts são bem mais complexos, são enormes, são prompts muito Uhum. específicos para coisas muito específicas. Então, ali ele passou, né? Ele deu vários falsos negativos, né? Em que ele disse que não era IA e o conteúdo foi inteiramente gerado por IA. Só que Uhum. o prompt era extremamente detalhado, né? Então, Seria mais fácil o cara escrever aquele texto do que o próprio do que prompt. a não ser que isso é uma coisa interessante, né? Se o cara vai fazer uma coisa uma vez só, dificilmente ele vai parar para fazer um baita de um prompt, a não ser que seja algo muito, muito importante para ele. Uhum. Agora, tarefas que tendem a ser repetitivas, vale a pena tu investir e fazer um prompt bem detalhado. Porque daí as tarefas repetitivas tu vai perder tempo uma vez, mas tu vai usar aquele prompt N vezes. Uhum. Agora, se tu vai fazer uma única tarefa, tu não vai escrever um prompt gigante só para aquela tarefa, né? Não tem muito sentido. Mas enfim. Sabe Então, que Oi. não, termina, vai lá. Não, não, não. Eu só ia comentar Vai. desse artigo aqui, que comenta sobre Isso aqui, Guilherme, me chama muita atenção. Assim, deve estar sendo um inferno a vida de quem fica fazendo revisão de artigo para evento. Tá? Uhum. Faz muito tempo que eu não faço e eu tô até feliz porque deve vir muita coisa feita com IA. Deve estar vindo muita coisa, deve dar.
E acho que irrita um pouquinho o negócio ter sido feito com IA e tu parar pra ler, né. E aí só que daí o que que o pessoal tem feito também? Tem pedido pra IA avaliar os artigos. Isso eu tenho visto também, tá. Já ouvi várias Eu várias histórias assim. eu acho que o grande pulo do gato aqui é a transparência, né, que é um dos princípios que regulam a IA. Aham. Nós, por Ou que exemplo, não, usamos o deveriam regular o uso da IA, né. não, os princípios, por Deveriam exemplo, regular. quando a gente fala do AI Act, o princípio da transparência está lá, transparência e informação. O nosso PL de IA também está lá. São princípios, assim, que são mundialmente conhecidos, alguns deles, né, explicabilidade é um que a gente já falou Aham. aqui e tal, e a transparência é um deles. Quando que a transparência entra em jogo? Bom, quando você vai interagir com um bot, né, o ideal é que você deixe para o usuário, para o consumidor ali, para o cliente, que ele está interagindo com um bot, isso é bem importante. Agora, quando o conteúdo é gerado por IA, também eu entendo que ele deve ser assim anunciado, né. Falo aqui sem nenhum problema, porque o nosso blog da Roundpipe, quando a IA é usada, tá lá embaixo. Quando que a IA é usada, por exemplo, para dar alguns exemplos, né, no nosso blog? Bom, quando a gente quer traduzir alguma coisa. Uhum. A gente sabe traduzir aquilo, a gente identifica problemas naquilo, né, identifica problemas na tradução e corrige quando aquele problema é identificado, ou quando você quer resumir grandes quantidades de texto para colocar no blog também. Então você tem uma decisão judicial gigante e você quer informar o leitor sobre aquela decisão judicial. A gente sabe resumir decisões judiciais. Só que se nós ficássemos resumindo decisões judiciais, né, você para que o leitor ali, né, de um certo com um certo interesse leia, né, a gente entregaria menos conteúdo. Então veja, não é um conteúdo que é gerado por IA, é um conteúdo em que a IA é usada para apresentar o conteúdo de uma forma mais rápida, talvez, né, e de uma Uhum. forma também para eventualmente quem não tem, sabe, tem uma decisão em francês. Cara, talvez, né, não seja tão acessível assim para as pessoas. O que tu está falando aqui, me parece, são pessoas que estão usando a IA sem a devida transparência. Esses dias eu peguei um artigo de um pesquisador até bem conhecido, né, Pesquisador. aqui pesquisador, professor aqui do Rio Grande do Sul, publicando em uma revista, de grande assim, amplitude nacional na área do direito, né, e aquela mesma coisa que você comentou antes, da homogeneidade linguística, né. Você olha aquilo ali: "Não, isso aqui tem alguma coisa estranha", né. Peguei o Pengram, né, que é a ferramenta que a gente usa para isso, e cara, estava metade do artigo foi escrito por IA e a outra metade foi escrita por ele, né, metade do artigo. Então veja, ali você me parece, obviamente eu não vou dizer o nome, mas, você tem um problema grave ali que é o seguinte, né, primeiro, eu até não fui atrás das diretrizes da revista, né, algumas revistas estão atualizando, essa eu não confesso que eu não sei se atualizou, tá. Se não atualizou é um problema. Porque isso a revista tem que ser muito clara em como você deve usar a IA, e já há Uhum. vários modelos aí para você seguir se a revista tá, né, não sabe como fazer, cara, pesquisa na internet que você vai achar várias revistas ao redor, a própria Nature acho que faz isso se não me engano, né. Então tem diretriz para isso. E outra, não tendo diretriz me parece que deveria, o pesquisador deve ser muito, cuidadoso com isso, sabe. Por um É, motivo cara. muito simples, né, porque se ele se acha tão esperto assim, no sentido de, que aí volta lá no primeiro estudo, né, Vinícius? Como que a IA te induz a fazer certas coisas. Se você se acha tão esperto assim e veja, era um artigo sobre, enfim, sobre direito e tecnologia, né, eh, podem descobrir, né, porque a IA que identifica também tá ficando melhor. O Penguin Sim. lá lançou a nova versão dele, tem uma nova o algoritmo dele Hum. vai evoluindo também, né. Claro. Sim, Então, porque o próprio eh Pangram usa usa IA. é. Então, Então assim, não tem problema de usar IA, seja franco quanto, né, e inclusive, né, mas ao mesmo tempo eu quero saber se tu usou IA, e quero saber qual o prompt também, quero saber como que foi usado. Aí que vem a questão, né, você tem que ser transparente sobre aquilo. Só pra gente terminar ah, aqui, Vinícius, o outro livro
do Desmourguer, o Desmourguer, que a gente falou antes aqui. O primeiro é a Fábrica de Cretinos, eu perdi aqui o prompt, A aqui, fábrica de cretinos prompt não, digitais. o link. E o Ó, outro perdeu é o o prompt. perdi o Ó, o ato prompt. falho aí. O outro é o faça-os ler, para não Ah, criar faça-os ler, para não criar cretinos digitais. Ah, hum, tem uma curiosidade, eu botei ali o link, e aí eu fui ver, porque ele é francês, né, eu fui uhum, ver a capa da edição francesa para comparar com a capa da edição brasileira. Me parece, hum. assim, diria com muito acerto, Vinícius, que a capa da Hã? edição brasileira é Foi feito com gerada por IA. IA. Não Tá, eu sei se tô tu vendo viu a ali. capa aqui, Não, tô vendo a com capa. certeza. Não, não há dúvidas que foi feito com IA. Não É, há a dúvidas que sombra aquela foto ali é IA, certo? ou foi uma foto muito Não, é IA, modificada. o livro, as bordas do livro, os dentes do rapaz, do menino, a própria a Pô, a expressão sombra da boca facial em dele pra cima dentro. do Aham. olho tá artificial, Tá, o olho tá muito nossa, aberto, não, né. tá toda zoada a sobrancelha dele, cara. É, a Meu, sobrancelha coisa toda horrível, toda zoada. cara. Horrível, Troço, né. troço Cara, não horrível, é, o meu. cara tá falando o tema do livro do cara é sobre isso. Com todo o carinho e o cuidado que a gente tem ao dizer isso com a editora, né. Eu entendo a ideia, a proposta, Não, assim, mas desse jeito, nessa qualidade não dá, cara. Isso aqui mas não, cara, tá zoada, a cabeça do guri tá zoada, meu. contradiz o propósito, né. Putz. É uma contradição em termos, um livro que fala sobre justamente sobre isso, ter uma capa como essa. Eu fui ver a edição em francês, que é Faites le lire, não parece ser IA, não parece ser. Acho que foi uma foto tirada, embora tenha dedos aqui, talvez seja IA também. Ah, cara, que droga. Ai, meu Mas Deus do enfim, mas céu. acho que não, Vinícius, acho que não, né. Dá uma olhadinha ali também. Veja você, vou botar o link para as 2, você ouvinte vai lá se quiser, se tiver É, tempo, fala com veja. certeza, deixa a opinião depois, mas a É, edição brasileira, com certeza IA. Se vocês é. observarem as sobrancelhas dele aqui em cima, é um troço Não horroroso. não tem dúvida, né, não A tem dúvida. edição francesa, Guilherme, eu acho que tem chance de não ser IA. É, né, eu acho que não é também. É, eu acho que tem chance de não ser IA. Não sei dizer se é essa aqui eu tenho dúvida. Agora a É, edição em português é IA, com certeza a absoluta. brasileira, né. Troço horroroso, cara. Ah, Vamos terminando, Vinícius? pena que eu não leio francês. Vamos? Eu queria É. terminar com o seguinte, Guilherme, a minha mensagem final, depois, claro, não precisa necessariamente concordar, né. O Aliás, eu lembrei agora que a gente parou de fazer o café expresso e o café frio, né. A gente Sim. tá sempre na correria no café ali, não tem tido tempo de fazer o finalzinho. Mas, a questão aqui não é a gente trouxe uma série de coisas negativas, tá, com relação ao IA, uma série de estudos que apontam impactos negativos, tá. Uhum. Desde a questão de facilitar o comportamento desonesto, a questão da criatividade, do pensamento crítico, do déficit cognitivo a longo prazo, são todos problemas, né. Isso quer dizer então que a gente está dizendo não use IA, ou 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 que a IA não presta, vamos jogar fora e não, não gente, assim, acho que já tem muito site, as próprias empresas inclusive, falando de o quão bom é usar IA. Quantas Uhum. coisas legais tu pode fazer com IA. E algumas nem são bem verdade como eles anunciam, mas enfim, né. Eu acho que a IA, eu creio que a IA é extremamente útil. Eu mesmo uso, tá. Eu uso para várias situações diferentes e eu Tenho uso a amigos que IA. usam. Eu tenho um amigo que usa, não, eu não uso, né. Não, eu uso IA diariamente, tá. Ah, então, eu acho que o nosso papel aqui é de chamar a atenção para os cuidados que tem que se ter ao utilizar a tecnologia. Principalmente se você é Uhum. professor, se você é professor, professora, pai, mãe, né, se de alguma maneira tu tem alguma influência, assim, alguma influência sobre outras pessoas, né, no teu entorno, no trabalho, etc., para que o uso de IA seja o mais responsável possível, evite que você se prejudique, evite que os outros se prejudiquem de maneira mais imediata e, principalmente, se prejudicar de formas que talvez sejam muito caras para te recuperar o prejuízo, né? Aham. Como, por exemplo, nesse processo de aprendizado, de desenvolvimento como profissional e tal. Então,
Se tu pegar uma criatura que já está lá no ensino médio, usando IA para fazer tudo quanto é trabalho, e de repente não tem professor orientando, não tem professor né, pegando essas situações e tratando isso com o aluno, para orientar ele melhor. Aí o cara chega na faculdade, bom, aí tu já sabe como é que é, né? Uhum. O Guilherme dá aula em faculdade, eu dou aula em faculdade, já dei mais de 20 anos de aula em faculdade. Para quem nos escuta e já também já deu aula, sabe muito bem como é que é o processo em geral. Né? É o caminho mais fácil, né? Muitas vezes. Não é de todo mundo, mas muitas vezes tem um monte de gente que toma um caminho mais fácil. E a IA é um caminho muito fácil, tanto para te aprender, o que é ótimo, para te usar para estudar, é fantástico, quanto para te matar o tempo que tu deveria ficar estudando, lendo, escrevendo, não sei o que, tu mata esse tempo, tu deixa a IA lá e vai fazer outra coisa. Então, e isso vai impactar no profissional que você vai ser, ou no profissional que os seus alunos vão ser, os profissionais que eles vão ser. E aí tem um estudo que a gente não vai entrar nele hoje, que foi um estudo ah, feito sobre o futuro do trabalho em 2025 e a inteligência artificial, tá? Sim. Então isso a gente vai trazer futuramente, a gente traz esse estudo aí. Ele é muito Já que é o futuro, interessante. né? Hã? Já que é o futuro do trabalho, a gente vai trazê-lo futuramente. Futuramente. Que horror. É. E aí, então assim, hum, o Ethan Mollick, que nós já citamos aqui, eu já recomendei o livro Co-Inteligência, tá? E recomendo de novo, do Ethan Mollick, Co-Inteligência, o livro custa uns 40 e poucos reais, eu acho. Tô colocando o link ali. Ele já coloca essa situação, ele chama atenção para o fato de que a IA vai subir a barra de entrada, vai subir a barra lá dos trabalhos, das vagas júnior, tá? Porque a IA vai fazer muito bem sobre a orientação de quem já tem muita experiência. E ao mesmo tempo, Uhum. quem está chegando com uma formação ruim no ensino médio, na faculdade, já sendo tudo entortado pela IA, vai apanhar justamente dessa IA que tanto ajudou ele no ensino médio, ajudou né, entre aspas, né, que prejudicou ali no ensino médio e na graduação pelo mau uso que ele fez da IA, ou pela falta de orientação, vai ainda dar-lhe um toco quando ele for entrar no mercado de trabalho. Essa mesma IA. Tá? Uhum. Então, a gente deve usar, a gente deve aprender, entender como funciona e saber como utilizar de forma adequada. É essa a mensagem final que eu deixo, Guilherme, de minha parte, pelo Uhum. menos. E o segurança legal, ele tem essa característica, né, de falar com a academia, falar com, né, com os estudantes também na academia, né, falar com o público em geral, falar com interessados, né, a gente tem pessoas de outras áreas aqui que, sei lá, a gente já teve alunos aqui da física que eventualmente vêm aqui Uhum, nos escutar também, né, eu lembro dele. eh, e, é mas a gente também, quer e tá sempre falando com o mercado, né. É claro que se então a gente deveria ter falado isso lá no início, mas se você, né, chegou até aqui né, você tá aqui ouvindo sem querer, mas assim, isso tem tudo a ver com como que a IA vai se desenvolver no mercado e nas organizações. Porque falar, por exemplo, não só a questão do futuro do trabalho, né, que acabou não entrando, mas quando a gente fala sobre, a questão do comportamento desonesto, isso está no cerne da preocupação de qualquer organização, de qualquer empresa, né. A empresa não quer comportamentos desonestos. Para lembrar só um caso recente, falamos, eu acho que falei também no outro episódio, Vinícius, que eu estava sozinho, que lá na Deloitte, teve um estudo inteiro feito lá para o governo da Austrália que um pesquisador foi pegar, começou a escrutinar e ver o estudo e viu que tinha 20, sei lá, 20 e poucas fontes citadas que não existia, livro que não existia. O autor existia, mas nunca tinha escrito aquilo, sabe. Então eles tiveram, a Deloitte devolveu o dinheiro para o governo da Austrália. Claro, aqui nós temos aquela situação, é uma dessas Big Four aí, então, né, o risco para ela é muitíssimo menor, né, mas saiba que você, empresário também, pode se, beneficiar de tudo isso que a gente falou aqui, né. Poxa, um dos livros indicados aqui vai ficar grande esses show notes aqui, Vinícius. Um dos livros indicados aqui é, inteli da Bolden, né,
Inteligência Aham, Margaret artificial, Boden. inteligência artificial, uma brevíssima introdução. Poxa, você é empresário, você é líder de equipe e tal, vai se beneficiar desse tipo de leitura aqui, por exemplo, né? E de tantas outras que a gente colocou aqui. Então, não é só uma questão de educação e criatividade, né? Somente para a área da educação. Não, o empresário consegue se beneficiar e a empresária também consegue se beneficiar disso que a gente trouxe aqui, né? Então, eu espero que temos conseguido atingir o nosso intento aqui de contribuir também um pouquinho, dar um pinguinho ali, né, nesse debate aqui da IA no mundo atual, né. Espero. Tá Também. bom? Então tá bueno. É Vamos isso lá aí. então. Agradecemos então a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima.